Bem, então fui alçada a essa posição e queria dar bom dia a todo mundo, as pessoas que vieram assistir, quem vai apresentar. Vou tentar coordenar esse negócio aqui com a ajuda de vocês, eu acho. E vou passar logo para o meu trabalho, porque eu acho que a gente está com tempo curto e aí a gente consegue conversar no final, né? Então, vou me apresentar. Eu estou terminando o doutorado agora na UFRJ, eu pesquiso a obra do Mário Cesarini, e o trabalho que eu vou apresentar hoje aqui para vocês tem como título o Antitrabalho de Mário Cesarini, da poesia como vagabundagem. E eu vou aqui compartilhar minha tela, porque eu preparei slides. Se vocês estiverem vendo, vocês me digam, por favor. Estão vendo? Sim, Sim, tá normal. beleza. Então, agradeço a oportunidade para apresentar esse meu texto. Queria cumprimentar minhas colegas de mesa, especialmente a Amanda e a Thaís, né, que acompanharam de perto o desenvolvimento da tese e alguns dos pensamentos que eu trago aqui hoje. Uma coisa que eu acho importante te dizer é que isso que eu vou apresentar para vocês é uma reflexão que está incluída na minha tese de doutorado, que eu defendo semana que vem. Eu preparei um recorte de um capítulo em que eu pontuo algumas das chaves de leitura que me parecem fundamentais para mostrar que uma abordagem comprometida da obra do Mário Cesarini, considerada como um todo, precisa passar por um alargamento da ideia de poesia, um alargamento da ideia de poeta e principalmente um alargamento da ideia de obra. Eu não vou me deter sobre nenhum poema, mas eu vou tratar mais amplamente da poética do Cesarini, conforme depreendida a partir de um caminho de leitura marginal. Então, vou trazer cartas, entrevistas e depoimentos. Tentar mostrar para vocês como que um dos passos principais para a abordagem da atividade do Cesarini, um dos gestos inaugurais dessa atividade, é a recusa absoluta do conceito de trabalho e a defesa declarada da vagabundagem social e da vadiagem. Além disso, eu quero mostrar como que, a partir do afastamento dessa ideia de trabalho, a gente pode passar a compreender como existe uma dissolução das oposições entre poesia, poeta, vida e obra. Ou seja, o objetivo vai ser mostrar que quando a gente identifica como problemática a ideia de trabalho e retira essa ideia de trabalho do centro da nossa atividade reflexiva, a gente percebe mais facilmente a relação entre poeta e poesia, entre vida e obra. Então, uma das coisas que eu tenho a dizer já de partida a respeito do que eu vou fazer eu vou de encontro ao título dessa mesa, que é Trabalhos Poéticos, e dizer que, em se tratando da vadiagem do Cesarini, esse título é o alvo primeiro da destruição das paredes, né, das muralhas que nos cercam. Então, a proposta do meu texto é de reconsiderar os modos de nomear a atividade do Mário Cesarini a partir do destaque dado à recusa do conceito de trabalho, é balizada por dois limites. O primeiro limite, e o mais importante da gente ter em mente, é que a recusa da ideia de trabalho não significa uma recusa da produção artística ou da produção de uma obra. A gente pode definir esse limite a partir de uma formulação como: a gente não pode atribuir a Cesarini o rótulo de poeta sem poemas ou de artista sem obra. Ele tem uma obra gigantesca. Gigantesca e, enfim, variadíssima. O segundo limite que a gente tem que observar é a recusa da ideia de trabalho, que a recusa da ideia de trabalho, desculpa, é uma declaração de princípio, ou seja, ela pressupõe uma atitude moral de recusa de um estado do mundo, a rejeição de uma forma de vida que considere a ideia de emprego e de trabalho como atividades que definem a dignidade do ser humano. Nessa mesma recusa, nessa mesma enxurrada, vai embora também a ideia de que a produção poética tem como objetivo a elaboração de um artefato que seja alienável, que se torne independente do produtor. Ou seja, quando a gente afasta o conceito de trabalho, a gente percebe melhor quão intrincada é a relação entre a obra e o obreiro. Então, faz parte de uma reflexão encontrada em cartas, manifestos, poemas, uma elaboração ensaística do Cesarini, o redimensionamento da atividade poética em termos de um antitrabalho, um fazer tão ocioso como o do gato. Numa carta de 2 de dezembro a Maria Helena Vieira da Silva, sua amiga, pintora, a gente encontra um dos mais explícitos pronunciamentos do poeta a respeito da relação entre poesia e trabalho. É um comentário sobre um ateliê que ele tinha alugado recentemente e sobre um marchand que tinha aparecido. E aí ele escreve: foi uma época feliz, pois comecei a ver também algum dinheiro.
Não muito ou não demais. Poderia ter feito por isso, mas não achei necessário. Apareceu-me um marchand. Acho que foi a primeira vez na minha vida que aceitei um trabalho. Põe trabalho entre comas, ou seja, entre aspas, porque a pintura, ou o que fiz ou faço parecido com isso, como a poesia, escrita, não as acho eu que sejam trabalho. Trabalho. São certamente outra coisa, talvez sejam até o anti-trabalho. Podes esfalfar-te e morrer esfalfado de tanto pintar ou escrever, mas não é trabalho isso, é outra coisa. Não me chamem a isso trabalho, por favor. Destaco dessa passagem, dessa carta, uma ideia central para a compreensão daquilo com que a gente lida quando fala da prática do Cesarini. Acredito que a gente precisa optar também por uma outra forma de nomear essa prática, respeitando o pedido que nos chega por meio da carta, não a chamar de trabalho, por favor. Isso foi uma tarefa bem difícil na tese, de ir cortando a palavra trabalho. A gente pode identificar essa recusa, né, da ideia do trabalho, formulada de maneira semelhante em outros momentos, e eu destaco duas entrevistas que são posteriores a essa carta, de 76. A primeira é uma conversa publicada em 82, no Jornal de Letras, Artes e Ideias, em que ele afirma: toda a gente parece continuar a esperar que o poeta ou o pintor tenha uma outra profissão. Ora, há alguns raros casos, eu sou um deles, em que as pessoas não quiseram ter essa outra profissão, quiseram ser aquilo que realmente eram. A segunda entrevista é de 2006 e foi realizada meses antes da sua morte, desculpa. Nela parece reformular a ideia que ele tinha expressado na carta, de que você pode esfalfar de morrer e de tanto pintar, esfalfar-te e morrer de esfalfado de tanto pintar ou escrever. Dizendo que a poesia não é trabalho, embora às vezes você possa morrer de trabalho. Mas essas ideias já estão presentes em anos anteriores, de 2006, de 82 e de 76, né? E elas parecem dialogar com uma formulação do Antônio Maria Lisboa, compartilhada pelo Cesarini e pelos parceiros de primeira hora do surrealismo. É um manifesto de 1950, intitulado Erro Próprio, em que o Antônio Maria Lisboa ataca contundentemente a ideia de trabalho, apontando que o poeta em maiúsculas, né, não ama o trabalho, ele não dignifica e sabe-se afastado incondicionalmente e cada vez mais da sociedade dita moderna e civilizada. Num documentário televisivo de 82, dedicado a Antônio Maria Lisboa, Cesarini leu excerto de outro texto do poeta amigo, em que a ideia do trabalho é retomada em termos parecidos. E aí ele leu o texto do Antônio Maria Lisboa. Nos unimos espontaneamente para procurarmos a forma mais eficaz para a destruição da sociedade, para a subversão dos valores que a sustentam, o capital e o trabalho. E aí o Cesarini olha para o entrevistador e comenta o texto com ar muito irônico. Isso é importante porque ouve-se falar muito na destruição do capital, mas muito pouco na destruição do trabalho. Ele ri. Não é verdade? Ora, a destruição de uma dessas coisas sem a destruição da outra não interessa verdadeiramente a nada, não é? Quer dizer, como é que nos prometem um mundo em que o capital desaparece, mas o trabalho aumenta? Partindo dessas declarações, né, que eu recolhi aqui, eu queria esboçar alguns caminhos para compreender a relação do artista com a ideia de trabalho. De partida, a gente pode apontar que existe uma distinção evidente entre o que eles caracterizam, né, o Cesarini e o Lisboa, como o fazer do poeta e aquilo que é trabalho. Né? Mas existe também uma outra distinção, que é feita dessa vez entre as ideias de trabalho e de profissão, especialmente naquela declaração lá de 82, né? O poeta ou pintor tem uma outra profissão. A gente pode notar isso quando observa, então, que o Cesarini não se opõe à adoção da segunda ideia de profissão, reivindicando a pintura ou a poesia como exercícios aos quais é possível se dedicar integralmente, ofícios. A gente pode aproximar essas ideias ao que o Nicolas Bourriaud, em Formas de Vida, escreve a propósito da relação entre a ideia de trabalho e a arte moderna. O Bourriaud diz que a arte moderna se nega a considerar o produto acabado e a vida a ser vivida como separados. Isso é uma citação dele. Nesse quadro, aponta o Bourriaud, e vou citar: praxis igual a poiesis. Criar é criar a si mesmo. As obras de arte, contrariamente aos produtos da indústria, revelam-se inseparáveis do vivido do seu autor, vínculo que se afirma com tanto mais vigor pelo fato de o sistema econômico, em sua lógica de padronização e maquinização, apagar dos objetos que fabrica qualquer vestígio de criação humana.
No fim da citação. Então, relacionando uma atividade profissional à realidade do que se é, Cesarini aponta que a prática artística é um exercício vital e singular, não sendo, por esse motivo, equiparável quer a um passatempo, quer à produção de um objeto que seja independente do produtor. Dá a entender, portanto, que se não perseguiu outra profissão, é porque compreendia a pintura ou a poesia como a sua única profissão, assegurando a vinculação entre a dimensão oficinal, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento constantes de um métier, à sua vida, e mesmo ao desgaste físico que está implicado nessa atividade, já que se pode morrer desfalfado de tanto pintar ou escrever. O antitrabalho cesariniano não parece ter como única finalidade a criação de um objeto ou de uma obra concluída. Sua potência reside antes no entregar-se a essa atividade, na profissão, isto é, na prática de um ofício, e no fazer aparecer. Assinalar a vinculação a uma profissão em lugar de uma submissão ao regime de trabalho parece ser, então, valorizar o processo criativo em detrimento do produto, que resulta de um trabalho alienado. Sua defesa do antitrabalho parece apontar também o afastamento frente à identificação de um traço normativo de dignidade, que se confere corriqueiramente ao termo, uma avaliação similar ao do Antônio Maria Lisboa. Segundo essa lógica, a lógica da dignidade, a integração ao mundo do trabalho funciona como um atestado de qualidades morais, sendo um dos elementos a garantir o compromisso do indivíduo com o conjunto da sociedade, e que no passado recente do Estado Novo português representava um dever a ser cumprido também diante do Estado, algo que emerge principalmente lá no manifesto do Antônio Maria Lisboa. Para Cesarini, ligava-se, igualmente, a necessidade de ter um cartão de escritor para mostrar aos paisanos, como ele diz em 62, ou seja, a garantia de livre circulação por estar burocraticamente vinculado a um órgão civil que atestasse que ele não era um desempregado, um vadio ou um vagabundo. Contrapondo profissão a trabalho e ligando o trabalho ao capital, os dois poetas, Cesarini e Lisboa, parecem se opor, seja a uma compreensão do trabalho, que identificam no comunismo, seja a lógica do trabalho sustentada pelo regime corporativista do Estado Novo. Quando eles sublinham a marginalidade frente a uma estrutura social na qual os potenciais trabalhadores devem se encaixar em quadros e funções específicas, eles apresentam a poesia como uma atividade em completo desacordo com o sistema. Por um lado, por apontarem o trabalho e o capital como valores que sustentam a sociedade e reconhecerem que é essa sociedade que precisa ser destruída, não existe nada mais lógico do que se recusar a fazer parte dessa moralidade do trabalho como modo de fazer ruir a sua estrutura. Por outro lado, é da própria condição daquilo que eles realmente são, poetas, entenda-se surrealistas, estar contra o tempo e a sociedade moderna e capitalista, recusando assim submeter a poesia e o poeta a um regime de horas e a qualquer tipo de lógica produtivista. Num texto intitulado Notícia Biográfica, que o Cesarini publica nesse catálogo de 77, Cesarini aponta que a vagabundagem teria sido a atitude adotada e conscientemente reivindicada a partir de 1946, no ano anterior à adesão decisiva ao surrealismo, que é de 47. Então ele escreve no catálogo, nessa notícia biográfica. 1946, primeira colagem com fotografia do general de Gaulle. Escreve o poema Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos, despedida da teorética neorrealista e primeiro exercício de constatação de que, em realidade abjeta, não há nada para reabilitar, sendo a única estrada da fortuna a da vagabundagem social, moral e política. Se a datação fornece um marco definido do momento em que uma postura pública do vagabundo teria sido efetivamente adotada por Cesarini, e aqui eu quero reiterar que eu estou mesmo olhando para a postura pública que é encarnada pelo poeta, em público. É preciso lembrar que essa datação aparece mais de 30 anos depois do suposto fato, ou seja, ele escreve em 77 isso que teria acontecido em 46. Então, o que é realmente significativo é a localização em 46. É um modo de apontar que a atitude precede o encontro definitivo com o surrealismo, em um ano, enfim, com a formação de grupos e tal, e que está na base, ou mesmo no âmago, da trajetória poética cesariniana que acabava de se iniciar. Em 46 ele ainda não tinha publicado nenhum poema, não tinha participado de nenhuma exposição pública. Ele estava começando a publicar alguns artigos e ensaios sobre arte e literatura. O poeta vagabundo, que passa os dias no café, que falta ao escritório pontualmente todas as manhãs, é um personagem que percorre a produção cesariniana desde os anos 40,
e que parece colar à imagem pública que ele cria para si, mas também aos modos como ele é apresentado e descrito por outros. Essa imagem desse poeta vagabundo vai ser reiterada, por exemplo, no documentário Autografia, um retrato de Mário Cesarini, de 2004, já muito idoso, e nas entrevistas conduzidas pelo diretor Miguel Gonçalves Mendes no contexto da filmagem. Nessas entrevistas, Cesarini declara que os primeiros ateliês foram os cafés, ou então, isso aqui, que eu destaquei. Nunca escrevi em casa, sabe? Escrevia no café. E esses cafés, para escrever era pela rua ou no café. Depois, se aparecia um amigo, porque apareciam muitos, não era só eu, que era o vadio, mandava-se o poema passear e íamos para a conversa. Dentro dos poemas, esse poeta em deriva marginal, um flaner decaído em vadio, se lança a deambulação característica de Baudelaire, dialogando também com a experiência do Cesário Verde na urbanidade lisboeta, mas sobretudo com a errância surrealista experimentada no livro como Nádia, do André Breton. A declaração lá presente naquela nota biográfica sobre a vagabundagem pode ser ligada à ideia da poesia como antitrabalho, sendo a marginalidade uma tomada de posição que se manifesta dentro dos poemas, mas também fora dos poemas, como recusa de um estado de mundo. Ela ganha outros contornos quando a gente considera a perseguição policial, a qual Cesarini foi perseguido, né, foi submetido até o 25 de abril. Essa afirmação da vagabundagem dialoga com a relação que o regime ditatorial teve com os artistas, especificamente com Cesarini, considerado suspeito de vagabundagem, politicamente marcado como o indesejado e como aquele cujos atos deveriam ser vigiados, mas que não representava uma grande ameaça à ordem pública. A gente pode perceber, então, como existe um movimento subversivo na reivindicação da vagabundagem social, moral e política por parte do artista. Não se trata da adesão a uma rotulação legal que é imposta a ele, já que quem não tem casa é aos olhos da lei vagabundo, quem não tem trabalho é vadio. Mas é uma transformação desse lugar em que se é colocado por meio dessa autodeclaração que rouba a autoridade da nomeação policial, né? E também por meio de atitudes específicas que se manifestam numa postura pública do Cesarini, que se articula e ganha novas proporções dentro da obra e que atravessa essa obra como um todo. O encontro entre uma atitude encarnada e um projeto que a gente distingue na elaboração poética nos permite não só associar a figura do poeta à do vagabundo ou do vadio, sem que a gente esteja em desacordo com ele, mas sobretudo perceber como se trata de um único projeto de vida e de poesia. A relação entre poesia e vagabundagem, ou entre poesia e vadiagem, é um modo de superação da dicotomia entre poesia e vida, já que ser vagabundo é ser poeta e a poesia é uma vadiagem. A manifestação do desconforto com a identificação do exercício do poeta, a expressão trabalho, na entrevista final, 2006, décadas depois do fim da ditadura, pode ser pensada como uma recusa à participação no enquadramento socioeconômico em que o trabalho, para além de continuar a ser visto como aferidor de dignidade, normatiza e uniformiza os modos de vida, inclusive ou sobretudo do artista. Rogar para que não chamem a isso trabalho é sublinhar a intenção de base que sustenta a sua poética, fazendo com que toda a sua obra seja vista como uma declaração de inconformidade e de recusa de uma norma social, como se houvesse uma perda da liberdade associada à submissão a um regime de trabalho. O antitrabalho, com que ele nomeia o seu fazer, se converte assim numa declaração de defesa da vadiagem e da vagabundagem. Eu tenho tempo ainda? Faltam 3 minutos. Tá, beleza. Então vai terminar, vai dar certo. Então a gente deve se perguntar o que entra em questão, né? O que entra em cena quando a gente atribui a atividade de um artista como Cesarini nome trabalho. Quando a gente usa esse termo, trabalho, como sinônimo de obra, né? O trabalho, pena capital, o trabalho do Mário Cesarini. Queria insistir num ponto que eu falei lá no começo para que a gente não perca de vista, em momento algum, que o artista tem uma obra tão variada quanto vasta. A recusa da ideia de trabalho não significa que ele não tenha produzido objetos. A questão é justamente outra. Recusar a ideia de trabalho significa que o desprendimento, o desapego diante dos objetos resultantes desse modo experiencial de encarar o fazer do poeta não se dá de forma pacífica. Né? É difícil se desapegar dos objetos. Né? Tem aquele poema tal como Catedrais. Fizemos tão tristes, ficamos tristes, abraça-me, nós fizemos tão pouco, né? A obra vai embora, né? Navegando e tal. Então, gestos também como a reedição de livros, bem como a realização de séries de pintura, repetição de técnicas de interceptação do acaso,
A recusa em permitir a inclusão dos seus textos em antologias, a atuação como organizador de livros e de exposições, o controle sobre os modos de circulação da obra, revelam que se o Cesarini chama poesia e antitrabalho a experiência criativa e a entrega, a aventura da descoberta, ele não fez isso por um desapego à ideia de obra. Então a gente não pode atribuir a Cesarini o rótulo de artista sem obra ou de poeta sem poemas. Antes, a gente tem que sublinhar a indissociabilidade entre vida e criação artística a partir da ideia de antitrabalho. Então, queria concluir dizendo que a gente está diante de uma aventura vital e desejante, vadia e vagabunda, que transborda dos objetos, que não toma os objetos como artefatos independentes do processo de descoberta, como resultado de um trabalho. Por isso, o fazer de Cesarini não se restringe à confecção de obras e à adoção de técnicas de escrita ou pintura em que se pudessem considerar apenas os resultados obtidos, os artefatos produzidos. Pelo contrário, o fazer dele se expande em direção a uma atitude diante do mundo, encarnada na figura do poeta que sai à rua, aberto ao acaso, vagabundo, seguindo a ideia de que o surrealismo fez da poesia um ato testemunhado, né, dotado de olhos e ouvidos, como diz Cesarini. Então, é isso. Termino aqui. Deixo minhas referências para vocês, se quiserem. Bem, e também tenho que passar agora a palavra direto. E depois a gente tenta conversar. Eu acho que se a gente não tem o Rafael que vai apresentar às 10, a gente pode continuar mais um pouquinho, enfim. Agora, pela lista aqui de falas, a gente tem a Aline Procoli de Souza. A Aline vai falar sobre, o título dela é Enlouquecendo o Subjétil, Fotografias Intradizíveis em Eu Hei de Amar uma Pedra, de Antônio Lobo Antunes. Vai lá, Aline, está com a palavra. Ei, Maria, obrigada. Que maravilhoso seu trabalho. Começo parabenizando, né? Fiquei muito feliz, assim. Enfim, depois a gente conversa um pouquinho, né? Gente, como eu havia comentado, o meu trabalho ele é um meio, né? Eu comecei pelo miolo e ele não está nem começado e nem terminado. Eu vou projetar porque, como a gente está nesse modo remoto, para que vocês vejam alguma coisa, porque eu acho que se eu fizer uma leitura, vocês vão acabar né, se cansando. Então, deixa eu tentar projetar aqui esse meu texto. Vou fazer a leitura dele, mas pelo menos vocês vão estar diante de alguma imagem. Eu acho que isso torna tudo um pouco mais leve. Espera aí, deixa eu ver se vai dar certo. Vocês já estão vendo a minha tela? Espera aí que não é esse aqui, não. Deixa eu abrir aqui, gente. Aqui, esse aqui, vocês já estão vendo? Ele tem esse título que a Maria leu, né? E eu começo, desculpa, aí fechei, cadê, gente? Aqui. Eu começo explicando o porquê, né, da escolha pela fotografia, já que eu estou estudando o Antônio Lobo Antunes, que é esse livro aqui, que eu, sei lá, eu chamaria de álbum de fotografias, talvez, né? Então, a escolha pela fotografia se deu ainda durante o meu percurso, né, de doutoramento, fazem que eu fiz a leitura de toda a obra antoniana, e aí me surpreendi com a organização estrutural desse livro. Eu Hei de Amar uma Pedra, que é de 2004, né? Porque na sua primeira parte, ele curiosamente se divide em 10 fotografias capítulos, ou fotocapítulos, poderíamos chamar assim também. Então, apesar de se referir tão explicitamente às fotografias, né, Lobo Antunes não utiliza imagens propriamente ditas em seu texto, e dessa maneira elabora uma narrativa muito singular, caracteristicamente híbrida. E aí, diante de uma escrita nada convencional, como é, né, a característica do texto do Lobo Antunes, o leitor ele se sente muito instigado a encontrar novos mecanismos de leitura e, influenciado pelo forte apelo imagético do texto, naturalmente extrapola o meio estritamente verbal. Então, as imagens, apesar de estarem fisicamente ausentes, fazem-se presentes em cada página do livro graças aos variados e incomuns recursos narrativos que o Lobo Antunes desenvolve. Então, a dedicatória que abre o romance, por exemplo,
Sim, Aline, acho que você. Não sei se é a sua internet. Maria, se for a internet dela, talvez seja uma boa opção todo mundo desligar a câmera, né? Pode Para ver ser, se a né? conexão dela melhora. Vamos Tá. esperar para ver se ela volta. O pior é que ela não deve saber, né? Porque ela tá com o zoom minimizado e tá olhando pra tela dela. Pois é. E a gente não tem nem como entrar em contato. Será que se a gente botar no chat, ela vê? Talvez. Vou mandar uma direto pra ela aqui. Maria, Aline, você tá por aí? Olha, eu acho que a Aline caiu, deve estar aqui com o quadradinho dela só por bug. eu estou vendo. Aline? Bem, será que a gente. O que a gente faz, Gustavo? Acho que a gente pode dar continuidade e quando ela retornar, a gente pode dar continuidade. Nossa, usou 4 minutos. Tá, e aí a gente passa então para a próxima pessoa e depois, quando a Aline voltar, ela volta a falar. Isso, Isso? isso, isso. Tá Isso mesmo. bom. Então tá. Então, aqui, pela ordem que o Gustavo me mandou, gente. Ai, que pena, tomara que ela volte logo, né? Mas pela ordem que ele mandou, agora quem fala é a Patrícia Chaneli Silva Ricarte. Desculpa se eu falei errado seu nome. O título dela. Afrancesou, mas tá ótimo, Maria. Ah, Chaneli. Ficou chique. Ficou fino. O título do trabalho da Patrícia é Imprevisível Rendezvous. O francês, por isso que eu fui. Com os vermes, lirismo amoroso e exéquias musicais em Manuel de Freitas. Obrigada, Maria. Gente, bom dia. Desculpa os atrapalhos, eu nem falei bom dia. Eu entrei aqui meio atrapalhada e caí também. Então, espero que não caia de novo. Já reiniciei minha internet. Estou pedindo aqui ao Olimpo, todos os deuses, para manter as coisas tranquilas. Eu também vou ter que compartilhar a tela, tá? Eu não vou, assim, fazer uma argumentação. Achei a argumentação da Maria, inclusive, maravilhosa. Maria, quero te parabenizar pelo trabalho. Mandei um recadinho aí no chat para você. Achei excelente. Mas eu vou fazer uma coisa mais aberta. Eu vou mostrar alguns poemas e fazer alguns comentários, que isso aqui é a minha pesquisa de pós-doc na UFMG. E, assim, é uma parte, né, da pesquisa. Então, vou aqui. Eu nunca usei, na verdade, o Zoom, tá, gente? Então, vejam aí, por favor, se está aparecendo. Por favor, e me digam. Aparece para vocês? Agora foi. Agora foi? Tá. É estranho porque a gente não consegue ficar vendo os rostos, né? Mas qualquer coisa, podem me falar por microfone que eu vou ouvindo aqui. Bom, então, essa é uma parte da minha pesquisa de pós-doutorado. Eu tenho uma bolsa PNPD CAPES, uma das poucas aí que ainda restam, né? No programa de pós-graduação em estudos literários da UFMG. Então, a proposta hoje é falar um pouco do Manuel de Freitas, né? Poeta português contemporâneo, e a relação, né, ali, que é tão patente da poesia dele com a música.
Bom, mas eu vou falar antes aqui um pouco desse projeto, que o meu projeto é A Poesia Depois da Música, uma leitura da lírica portuguesa contemporânea, em Manuel de Freitas, Rui Pires Cabral e Luiz Quintais. Então, o objetivo é mesmo lidar, né, com o diálogo crítico com a tradição moderna da poesia nesses poetas, entendida aí essa tradição na sua analogia com a arte da música. Então, é uma das coisas assim que digamos assim, dos pontos fulcrais nos três poetas é a perda ou ausência da música na lírica portuguesa, né, deles três, como um fenômeno relacionado à consciência histórica do poeta acerca da poesia. Então, na verdade, um recorte da teoria da literatura. Eu não sou da área de música, né? Então, é esse problema da perda ou ausência da música, né? Sobre a qual se debruçam esses três poetas, que eu vou lidar a partir de conceitos da teoria da literatura, da teoria da poesia. Então, uma outra coisa também que é importante, assim, que acho que é um traço comum, é a releitura e a reescritura crítico-discursiva que eles fazem do arquivo musical. Bom, então, nos três também a gente tem uma referência nominal e direta a composições musicais e o reconhecimento do caráter poético de produções musicais populares, como blues, jazz, rock, punk, pós-punk, etc., né? Né, outro ponto comum é o fascínio pela obra do músico erudito Johann Sebastian Bach. Alguns deles vão falar também de outros músicos eruditos. Hoje a gente, no Manuel de Freitas, vai ver aqui algumas coisas, né, em relação, por exemplo, a outros compositores barroco ou maneiristas e tudo mais. Bom, então, para hoje, o recorte é sobre a obra Game Over, né, do Manuel de Freitas, é uma obra que inicialmente foi publicada em 2002, pela editora e etc., e depois foi reeditada pela Alambique em 2017. Essa é a capa da edição de 2017, e eu vou me debruçar principalmente sobre a seção intitulada Exéquias Musicais, né? Exéquias aí, uma cerimônia fúnebre, enterro, funeral. Então, tem esse sentido mesmo aí, né, da música ligada a esse sentido de morte, né, esse sentido fúnebre. Bom, e então o objetivo desse trabalho é esse diálogo promovido em Game Over entre poesia e música e de sua relação com o binômio amor-morte. Então, nesse sentido, eu vou lidar um pouco com a ideia de lirismo amoroso ou uma espécie mesmo de desconstrução, né, do lirismo amoroso, como ele tradicionalmente eu vou falar trabalhado aqui, né, Maria? Como ele tradicionalmente é concebido na tradição ocidental. Então, aqui, nesse livro, a gente vai ter tanto referências a obras da música pop quanto da música erudita, e no Manuel de Freitas é possível, né, entender o seu gesto poético como um gesto que é tanto de escuta da música, mas também como uma rasura da obra musical, porque ele não vai fazer uma descrição ipsis literis da música, ele mesmo vai colocar o problema de não poder se fazer uma pintura disso, né, de não poder se fazer essa descrição. Então, tem uma ideia aí mesmo de um gesto de ruinografia. Eu não sei se essa palavra eu vou conseguir sustentar, a gente escuta muito ruinologia, tem até um livro do Raul Antelo aqui no Brasil, que é a ruinologia, né? E aí mais ligado ao gesto do crítico. No caso do Manuel de Freitas, é uma escrita, né, que tem essa ideia mesmo de uma desconstrução, quase que uma destruição mesmo, né? O que ele vai chamar depois de um extermínio ou de um amor que tem uma perspectiva de assassínio, né, de assassinato da tradição, tá? Então, e aí a tradição aqui está muito ligada mesmo a essa relação com a música. Bom, então aqui o primeiro poema que eu proponho, né, para a gente pensar essa questão, é esse aqui, né, em português seria a terceira lição das trevas a duas vozes, é uma obra de 1714, ele coloca no título mesmo aí, em francês, o ano também, é muito importante isso na obra dele, essa datação que ele coloca nos títulos quando ele se refere a obras musicais. O título se refere ao título de uma composição de François Couperin, que é um músico barroco francês. Bom, então aqui a gente tem essa relação com a música que é música barroca, né, que tem também um caráter sacro,
e tudo mais. Mas vejam só o que o poema diz, né? O que o poema resgata dessa composição. Eu posso explicar, se quiseres. O chumbo da manhã arrefece e os olhos procuram imagens que não sei de ti. Para trás não ficaram nem o sono, nem a alegria ardente, à mercê de uma metáfora espacial e do leite negro coalhando. A salvo, se de salvação se trata, está apenas a voz intransponível de Gerhard Glasny. Tudo mais, meu amor, são pouco reclináveis coisas que dispensam pintura ou canto. Os cigarros com que alvejei o teu corpo, a pressa com que Saturno arrota esta morte ubérrima que precisa de nós para morrer. Então, só voltando aqui, né, que é uma coisa também que ele vai falar, né, que ele vai delimitar, é essa voz do Gerhard Glasny. Então, é a versão cantada pelo cantor lírico Gerhard Glasny, que é do século XX, né? Nasceu em 1956, né? Contemporâneo. Acho que essa gravação, se não me engano, é da década de 90, agora, né? Do século XX. Bom, outras questões, né, que eu traço aqui em relação a esse poema é justamente aí essa relação entre música, amor e morte, que vai ser bastante evocada e articulada nesse livro, não só nessa sessão, mas também na sessão seguinte, que é o Rumor das Saias de Inês. Então, o poema, né, embora tenha como título, né, algo que é homônimo à composição do barroco francês, né, do Couperin, ele vai falar, na verdade, de um fim de noite de amor, né, uma espécie até mesmo que de uma alba medieval relida. A alba seriam aquelas cantigas, né, medievais, em que o poeta, né, o trovador, vai falar do fim de uma noite de amor, né, quando o dia amanhece e tudo mais. Então, tem isso aparece bastante na poesia portuguesa contemporânea, principalmente desses poetas, né, Rui Pires Cabral também é mestre nisso, de colocar essa coisa do encontro amoroso, o final de um encontro amoroso, quando o dia amanhece. Bom, então, tem o sentido da perda justamente pela impossibilidade de volta, né, de voltar ao, digamos assim, ao momento mais sublime da experiência do amor, assim também como a experiência mais sublime da música, né? Porém, a música, ela aparece aí como a única experiência elevada, né? Mas elevada em que sentido, né? Quando ele diz que a única coisa que há aí, né, o que poderia se chamar de algo como uma salvação, se é disso que se trata, seria a voz, né, do cantor, né, do Gerhard Glasny. Bom, e aí outra coisa também que eu assinalo é esse erotismo, né, um erotismo à Bataille, né, assim, que tem uma relação lá com o Georges Bataille, que no seu livro Erotismo vai falar muito, né, dessa relação entre o sentido do erotismo, né, e os vários tipos de erotismo na sua relação com a morte, né, com o sentido da morte, desde a morte, né, no sentido assim mais simbólico, né, até mesmo da própria relação sexual como uma espécie de perda do eu, né, digamos assim, no seu ápice, né, no orgasmo e tudo mais, até mesmo o sentido sagrado, né, do erotismo, ele vai aproximar muito com a experiência mística. Mas aqui no Manuel de Freitas, ele parece que vai lidando com isso de uma forma meio invertida e até mesmo que esvaziada. Então, eu vou dizer que, pelo menos aquele erotismo que o Bataille vai chamar de erotismo sagrado, né, que é o terceiro tipo de erotismo que ele vai falar lá, que é o erotismo místico, ele aparece aqui como esvaziado, né, porque, né, afora a música, a experiência mística por excelência, tudo mais no poema resume-se ao plano físico. Então, aqui eu trago alguns índices disso. Talvez uma imagem do sangue, não sei, o leite negro coalhando, não sei, né? Eu fico muito assim, pensando no Bataille quando ele fala da pletora sexual, né, que é justamente quando os órgãos estão ali, enfim, excitados, né, e tem a ver com essa questão dos órgãos que ele até chama mesmo de inchados, né, e tudo. Mas aqui é um leite negro coalhando, né, então o sentido aqui de morte se insinua. Os cigarros com que alvejei o teu corpo, né? Então, mais uma vez, a questão do corpo, a voz intransponível de Gerhard Glasny, que voz, né, nada mais é do que uma articulação do corpo. Então, não é a voz, por mais que essa voz, no caso aqui do Glasny, cante uma música sacra, barroca, mas não tem esse sentido, né? Ele esvazia esse sentido espiritual no poema, né? O Manuel de Freitas. Então, esses signos do corpo, a voz, né? Essa imagem do leite negro, que aí também a gente pode pensar tanto
pode ser o sangue, pode ser outros fluidos, né, sexuais, não sei, mas esse sentido do negro me chama a atenção aqui, é algo que dá a pensar. E também essa questão, né, do cigarro com que eu alvejei o corpo, né, o corpo da amada aqui no caso. Bom, então aqui só para lembrar um pouco do Bataille, né, eu trouxe esse trechinho dele, em que ele diz: é fácil perceber o que o erotismo dos corpos ou dos corações, né, designa, mas a ideia de erotismo sagrado nos é menos familiar. A expressão é, aliás, ambígua, na medida em que todo erotismo é sagrado, mas nós encontramos os corpos e os corações sem entrar na esfera sagrada propriamente dita. A busca de uma continuidade do ser, perseguida sistematicamente para além do mundo imediato, aponta uma abordagem essencialmente religiosa. Sob sua forma familiar no Ocidente, o erotismo sagrado confunde-se com a busca, exatamente com o amor de Deus, mas o Oriente dá continuidade a uma busca semelhante, sem necessariamente colocar em jogo a representação de um Deus. Aqui, quando ele vai falar, vai comparar, por exemplo, a perspectiva cristã com a budista, né, pensando essa ideia do erotismo sagrado. Mas eu coloquei aqui mais para a gente pensar, né, nessa diferença, né, entre o erotismo que é dos corpos, que eu acho que é o que o Manuel de Freitas vai trabalhar mais, o dos corações, né, e esse que ele chama de místico, que eu acho que aqui no Manuel de Freitas é bem esvaziado mesmo, embora a referência dele seja a música barroca. Bom, então, seguindo, vocês me avisem, tá, viu, Maria? Pode me avisar aí quando eu estiver com o tempo acabando. Um outro poema, que é esse Mortal Cosa Sonio, meu italiano é nulo, tá, gente? Circa 1640, que, no caso, é o título de um prólogo, da ópera O Retorno de Ulisses à Pátria, né, do Cláudio Monteverdi, né, mais ou menos ali no século XVII, essa ópera. Então, vejamos aqui. O fraco final do fim. Gostamos de pensar em algo de solene, ou quase, coisa monteverdiana, em que o suspiro fosse grácil, gastas a alegoria, a paixão e o medo. Mas é sempre improvisado o golpe, sob varandas de cetim pisado e a mudez intercalada às luzes. Outros virão, céleres e mortais, desperdiçar no palco o papel inglório. Aqui eu destaco esse tema da mortalidade, né? Esse desgaste aí que ele fala que é da alegoria, da paixão e do medo também. E hão de ter rostos de manequim ereto, enquanto falam de amor e de outras exauridas coisas que os farão por fim perceber, tarde como nós, que apenas a morte sorri e que o palco está deserto. Bom, então sempre, né, quando vem o tema do amor nesses poemas relacionados à música, na sua esteira vem também o sentido da morte. Então, aqui, ele, nessa última estrofe, o lirismo amoroso, né, é encarado como um gesto anacrônico, né? E aí, nesse gesto anacrônico, quando ele diz, né, tarde como nós, né, perceberão que a morte sorri e o palco está deserto, provavelmente ele se refere aos poetas que virão depois, alguma coisa nesse sentido, nesse destino, né, do próprio poeta. Eu destaco a noção de estilo tardio mesmo, né, esse sentido de... tem uma ideia de extemporaneidade ou de anacronismo, né, como se falar de amor na poesia já fosse alguma coisa meio que, né, não dá para fazer mais como se faz na tradição, e também essa questão do estilo tardio, do que o Eduardo Said vai falar, né? Que tem a ver com viver rumo ao fim, com plena consciência, com plena memória e com total ciência do presente, ou ainda, né? Que é um certo tipo de estilo tardio, um certo tipo de experiência de estilo tardio, de acordo com o Said, que implica uma tensão despida de harmonia ou serenidade, uma produtividade conscientemente improdutiva. Então, é um poeta, né, o Manuel de Freitas, que tem esse sentido do estilo tardio, como essa coisa do fazer improdutivo, né, ou do fazer fracassado. Ele fala muito dos jogos de perder, ou música de perder também, em outros poemas. Acho que alguém está falando ali no chat, não sei se é porque o tempo está acabando, gente. Deixa eu ver. Não, ainda não, Patrícia. É a Aline que está aqui voltando. Ah, tá bom, desculpa. Tô achando que eu tinha caído. Eu falei, meu Deus, eu também. Seguindo. E nesse outro aqui, né, Jesus' Blood Never Failed Me Yet, né, o sangue de Jesus nunca falhou comigo ainda, 1993, né, coloco novamente a data, é o título de uma canção gravada por Tom Waits, né, um músico pop americano.
Vejam o que diz o poema. O sangue do Senhor nunca me faltou, nem o chão sóbrio das calçadas, onde de cada vez recuperei a voz, para dizer num timbre igual o mesmo, escolhendo os meus arranjos ou deixando que o acaso decidisse, pois apenas a música importa, e os versos não são música. São apenas a nostalgia de uma canção demorada, aquela que o mendigo trauteia pelas avenidas da memória em chamas, né? Bom, aqui o resgate da vida boêmia, que é algo muito recorrente na poesia de Manuel de Freitas, e da sarjeta, né, essa ideia do mendigo e da boêmia também, porque aí o sangue, né, esse sangue aí que é de Jesus, na verdade, pode ter uma referência também ao vinho, né, o vinho como metonímia da substância etílica em geral, que também é uma coisa muito recorrente na poesia desse autor, que é o cara das tascas, né, enfim, dos botecos, né, o cara que tem também toda essa questão com a vida noturna, né, nessa acepção da boêmia. Bom, e... gente, não estou conseguindo... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu não estou conseguindo passar a tela. Espera aí. Agora Patrícia, sim. aproveitar e te falar que tem 3 minutos. Tá bom, vou correr aqui. Bom, espera aí. Acho que eu passei foi demais. É porque está travando aqui, sabe? Eu não sei o que aconteceu. Nem sei quantas telas eu passei aqui. Tá. E vê se não voltas, já agora, cumpre o teu destino imóvel, rasurado pelo burril das horas, porque aqui prepara-se o extermínio. O rancor finalmente intransitivo, a tomada da Bastilha sem Bastilha e outras coisas do gênero, né? Bom, tem esse sentido, né, também, que eu tinha falado antes, da ideia, né, de uma aproximação com a música que tem o sentido do extermínio, né, e esse sentido até mesmo de um crime, né, essa coisa da tomada da Bastilha, é uma coisa que também aparece no sentido do erotismo em batalha, e até também no Jean Genet, que é um outro autor que em outras obras também é resgatado pelo Manuel de Freitas, até mesmo por essa ideia, né, do erotismo ligado ao crime e tudo mais, de um erotismo também transgressor, né? Bom, mas eu não estou conseguindo voltar um pouco a tela para mostrar outra parte aqui. Peraí. Gente, olha só, pulei 1000 telas. E aí eu gostaria de falar disso também, né? Que o Tom Waits, ele é uma persona, né, uma máscara poética do Manuel de Freitas em muitos poemas dele. E o próprio Tom Waits, né, para aqueles que estudam a obra dele, tem uma autora canadense chamada Corinne Kessel, que estudou as canções do Waits, ele já tem também essa persona do cara boêmio, né? Inclusive, ela faz a ressalva de que o Tom Waits, nos Estados Unidos, é considerado a imagem do homem trabalhador, né, que vai para o bar depois do trabalho, mas, na verdade, ela diz que isso é a imagem do Bruce Springsteen, né, que, na verdade, o Tom Waits é o boêmio mesmo, né, o irreverente e tudo mais, não necessariamente o trabalhador, né? E, nesse sentido, ele é resgatado muito também para essas figuras de sarjeta, essa figura de bebedeira no Manuel de Freitas. Então, só destacando, por fim, esse enfoque metapoético, né, que os versos do poema vão trazer, quando ele diz que os versos não são uma nostalgia da canção musical, destacando que a escritura poética ela estaria numa posição, eu diria, talvez inferior, né, à da música, né, que já teria uma acepção mais sublime, embora esse sublime, como eu falei antes, é um sublime esvaziado, não tem aquele sentido espiritual que a própria música barroca, por exemplo, teria. E, por fim, esse gesto de rasura, né, que quando eu falo de uma ruinografia, seria esse gesto de rasurar o arquivo musical, de remeter-se a esse arquivo musical, a canção e a composições eruditas, mas de uma forma indireta, enviesada, né, até utilizando mesmo a máscara poética e tudo mais. Então, nesse sentido, é uma rasura do amor também.
Gente, teria mais coisas para falar, mas como eu me atrapalhei aqui com a passagem das telas, eu não sou muito acostumada com o Zoom, eu vou deixar por aqui mesmo, tá? Eu acho que eu falei o mais importante, e depois a gente pode conversar, tá? Se houver interesse de alguém. Desculpem, me atrapalhei total. Obrigada, Patrícia. Excelente o seu trabalho. Achei muito, muito interessante. Acho que a gente pode conversar depois também. Essa coisa da máscara, né, que aparece aí também do trabalhador que faz trabalho. Exato, do vagabundo quase, viu, Vagabundo. também. É um outro vagabundo. Sim. Agora a gente vai voltar para a Aline, que caiu no meio da fala dela. Gente, Aline, eu li o trabalho todo, eu falei, nossa, que eu silêncio, será imaginei que... que isso fosse acontecer. Eu não acredito que isso aconteceu, ao contrário, eu tô super acostumada com o Zoom, mas enfim, gente, eu vou fazer a leitura e daqui a pouco eu tenho que sair, eu não vou poder continuar conversando com vocês, né, por causa do tempo, eu vou ter que dar aula. Bom, eu vou compartilhar a tela de novo e vou pedir para que vocês me avisem aí se tá tudo bem, eu não sei por que caiu a internet, aqui tá ótimo, tá tudo certo, tá? Mas, enfim, vocês já estão vendo minha tela? Sim. Tá, então deixa eu pegar aqui o texto. Bom, então eu nem sei onde eu parei, gente. Eu li essa primeira parte, devo Não, então, refazer a leitura. você Vou refazer a estava leitura. você estava aí na metade dessa página. Ah, então tá. Bom, expliquei então, né, que a escolha pela fotografia aconteceu no momento que eu estava fazendo doutorado, e no doutorado eu estudei a relação entre pintura e o texto, né, do Lobo Antunes, mais especificamente o livro Não Entre Tão Depressa Nessa Noite Escura, e aí eu descobri esse livro, Eu Hei de Amar Uma Pedra, que se divide muito curiosamente em 4 grandes partes, né? A primeira grande parte são 10 fotocapítulos, são fotografias. A segunda, né, são consultas, são 5 consultas. A terceira parte é composta por 3 visitas. E a última parte é composta por 7 narrativas. Então, é um modo muito diferente, né, de enfim, elaborar uma narrativa. Vou fazer a leitura, então, a partir desse ponto aqui, ó, gente. Apesar de se referir tão explicitamente às fotografias, né, quer dizer, a maior parte do livro, porque são 10 fotografias, o Lobo Antunes não utiliza imagens propriamente ditas em seu texto. Dessa maneira, ele elabora uma narrativa muito singular e caracteristicamente híbrida. Diante de uma escrita nada convencional, então o leitor se sente instigado a encontrar novos mecanismos de leitura e, influenciado pelo forte apelo imagético do texto, naturalmente extrapola o meio estritamente verbal. E as imagens, apesar de estarem fisicamente ausentes, fazem-se presentes em cada página do livro graças aos variados e incomuns recursos narrativos que Lobo Antunes desenvolve. A dedicatória que abre o romance, por exemplo, já consegue sintetizar o aspecto que mais nos surpreende no livro e que é o principal objeto de análise da minha pesquisa aqui, no caso, né? E daí menciono, então, a dedicatória. Nesta página estava uma dedicatória aos meus pais. Ainda está. A frase remete-nos imediatamente ao conceito de subjétil, pensado pelo filósofo Jacques Derrida, no livro Enlouquecer o Subjétil, que é de 1986. Gente, vocês estão me ouvindo? Só para saber se não cair de novo. Beleza. Então, nessa obra, Derrida pensa especificamente as várias possibilidades, né, as várias e escorregadias possibilidades de sentido que a palavra subjétil sugere. O vocábulo fora utilizado por Antonin Artaud em uma carta de 1932, endereçada ao poeta André Roland de Reneville, e aí a gente destaca aqui o trecho em que essa palavra acontece, né? Incluo nesta um desenho ruim em que isso que se chama o subjétil me traiu. Segundo Derrida, até o ano de 1932, os dicionários da época certamente ainda não haviam admitido o vocábulo subjétil na língua. Seu uso, portanto, era muito recente, o que tornava duvidosa a legitimidade e, consequentemente, o sentido do vocábulo. Com o objetivo de começar a pensar a respeito das possibilidades semânticas da palavra, Derrida apresenta uma significativa observação feita em nota por Paul Thévenin, que é uma estudiosa importantíssima aí dos desenhos do Artaud, né? E então cito a Paul. O desenho estava, talvez, na parte arrancada da carta. Antonin Artaud, achando-o finalmente demasiado revelador, tê-lo-ia retirado, rasgando a parte de baixo da página.
ele escreveu, de fato, subjétil. Então, esse é o gesto do Arthur. Ele escreve uma carta, faz um desenho, achando, então, que esse desenho era revelador demais, a gente não sabe por quê, ele rasga essa carta e escreve, né, que se trata, então, de um subjétil, de um traidor, tá? Partindo da ideia de que um subjétil, daí eu cito Derrida, a palavra ou a coisa pode tomar o lugar do sujeito ou do objeto, não sendo nenhum e nem o outro, Derrida começa a analisar o caráter do gesto de Arthur, bem como a palavra que ele utiliza para nomear o agente traidor, subjétil. Derrida inicialmente afirma que a nota de Thévenin aponta para uma questão muito relevante, a de que um desenho pode fazer parte de uma carta, o que é totalmente diferente de acompanhá-la, incorpora-se a ela, já que se encontra separado somente a título de parte rasgada. Nesse ponto, devemos retomar a dedicatória que abre o romance Eu Hei de Amar uma Pedra. Nesta página estava uma dedicatória aos meus pais, ainda está. Ao afirmar que há algo na página, e que ainda há, quando visualmente, de fato, tal elemento não está presente, mas apenas referenciado, Lobo Antunes ilustra a observação feita por Derrida a respeito do desenho de Arthur. Em ambos os casos, o elemento a que se faz menção direta, desenho e dedicatória, não aparece fisicamente no suporte, mas se faz representar enquanto subjétil, enquanto incorporação, chamado. Afinal, um subjétil, segundo Derrida, se chama. Que um subjétil seja alguma coisa, isso não é dado. Talvez ele antes se anuncie como alguém e, de preferência, algum outro. Ele pode trair. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu ainda estou online? Sim, sim. Sim, bom. Um outro exemplo, bastante simples e, no entanto, muito revelador, pode ser retirado do livro Eu Hei de Amar uma Pedra, para nos ajudar a esclarecer a última colocação feita por Derrida. Os capítulos que são reunidos na primeira das 3 partes do livro apresentam títulos que podem parecer insólitos à primeira vista. Primeira fotografia, segunda fotografia, terceira fotografia, e assim por diante até a 10ª fotografia. Os títulos funcionam como um mecanismo incomum, pois onde deveriam aparecer as imagens, no sentido mais tradicional do conceito, encontramos palavras, frases, períodos, enfim, um texto. Como ler um texto que tem por título primeira fotografia e que pretende se apresentar, portanto, como imagem? Parece-nos que o texto quer ele mesmo se tornar o corpo da imagem que representa, que encena. Mais do que descrever um retrato, pois, o narrador personagem vivencia, a partir de uma espécie de repetição em flashback, o momento em que é flagrado pelas lentes do fotógrafo, e desse modo ativa uma espécie de texto em gerúndio da imagem, quando dá início a um movimento vertiginoso, repleto de digressões e construções imagéticas sobre o espaço e sobre todo o contexto que gerou a cena fotografada. É o que podemos perceber logo no início do primeiro fotocapítulo. Esse é o início, então, do livro, tá, gente? Tenho 2 anos e estou no colo da minha mãe. É um retrato de estúdio assinado Foto Royal Limitada, a letras em relevo, caprichadas. A cadeira onde nos sentaram servia para os clientes todos, majestosa de veludilho gasto e cunha de cartão na perna direita, tão alta que os sapatos da minha mãe não alcançavam o soalho. Pés rígidos, quietos, de enforcado. Mudavam o telão do fundo. Uma cena de circo, uma praça de touros, uma floresta com jiboias e zebras, não mencionando as camisolas sem pessoa dos gorilas pendurados nos cabis das árvores por um único braço. A primeira frase já nos causa espanto por apontar 2 direções distintas e, contudo, simultâneas. O fato de o narrador estar ao mesmo tempo dentro e fora da fotografia que descreve, e o fato de atualizar o passado, recuperado através da idade, transpondo, colando, ou, para utilizarmos um termo apresentado por Derrida, incorporando ao tempo presente, que se desdobra em 2, o tempo presente da narrativa, ou do fotocapítulo, e o tempo presente vivido por aquele que lê o livro do Lobo Antunes. Com base na passagem, é possível pensar na manifestação do subjétil que nos atrai para o artifício de uma semelhança total. Segundo Derrida, o conceito subjétil pertence ao jargão da pintura e designa o que está, de certo modo, deitado embaixo, subjectum, como substância, um sujeito ou um súcubo, entre a parte de baixo e a de cima. É, ao mesmo tempo, um suporte e uma superfície. Às vezes, também, a matéria de uma pintura ou de uma escultura. Tudo o que nela se distinguiria da forma, tanto quanto do sentido e da representação, o que não é representável. Em outras palavras, podemos dizer que a passagem escrita por Lobo Antunes e grafada pelo personagem tenta representar o irrepresentável. Somente a imagem propriamente dita poderia revelar o que nela se mostra, e mesmo assim, ainda o faria incompletamente, dado que o espectador sempre lança mão de referências já conhecidas
ao mesmo tempo em que improvisa estratégias de leitura. A tentativa de traduzir uma imagem em palavras, por assim dizer, ou como é o caso do texto antoniano, a tentativa de fazer com que um conjunto de palavras se torne o corpo de uma imagem, sempre resultará em uma traição, na acepção de Derrida. Para o filósofo franco-argelino, pode-se entender trair num sentido muito particular, faltar à promessa, renegar o projeto, subtrair-se ao controle, mas de modo a revelar a verdade assim traída. Analisando ainda mais uma vez o primeiro fotocapítulo, encontramos outra passagem que chama a nossa atenção. Daí eu faço a leitura. E a cadeira continuava, o telão que desta vez encostaram à parede atrás da gente, por sinal ficou torto, de maneira que metade desfocar-se. Representava o castelo da Bela Adormecida no pico de um monte, janelas em ogiva, meias, a princesa de laçarote no cabelo remando num barquinho de pescar limos no Tejo. Existia a marca de um polegar no meu ombro, o empregado. Qual marca? A aproximar o nariz, a mentir, não vejo marca nenhuma. A esfregar com um pano, mentindo de novo, nem se nota, e a notar-se mais. Pintaram de cor-de-rosa o laçarote, pintaram de cor-de-rosa o laçarote e de azul os meus calções, um pingo azul no meu joelho, outro no barquinho que parecia nascer-me da orelha. Se acossasse, tirava-o. Percebemos que o autor lança a mão de uma outra incomum estratégia de construção textual, a qual potencializa o efeito de incorporação, por assim dizer, verbo-imagética. Ao afirmar a existência de uma mancha na superfície da fotografia que dá a entender ter em mãos, o narrador não menciona o suporte, ele provoca uma sobreposição, uma colagem de superfícies, pois a mancha, para ele, está, na verdade, localizada em sua própria pele. Existia uma marca de polegar no meu ombro, ou melhor, no corpo de sua existência imagética. Dessa maneira, o narrador-personagem coloca-se novamente, ao mesmo tempo, em dois espaços, dentro e fora da fotografia, fato que nos atrai para um espaço especular e nominável. Em outro trecho, ele reforça a mesma ideia ao dizer que pintaram com tinta cor-de-rosa o laço da princesa, que está desenhada na tela de fundo e que serve de cenário para a fotografia. E com azul seus calções, o que faz com que um pingo de cor azul caia em seu joelho e no barquinho que parecia nascer de sua orelha. O ato de pensar a cor de uma imagem é sempre revelador, pois, segundo Didi Huberman, a cor não é lugar da superfície dos corpos, uma pura circunscrição tópica, mas que ela tem lugar num limite do diáfano que neles está, que os atravessa. Não é nem uma justaposição, nem uma superposição, mas uma interpenetração corporal efetiva, conquanto sutil. Se a cor é uma interpenetração corporal efetiva, no que se refere às pinturas, como deveríamos pensar a cor de uma imagem, texto, cuja existência não se deixa notar senão enquanto subjétil? A pergunta nos faz pensar sobre a escrita de Antonin Artaud, que nos atrai porque nunca escreve sobre seus desenhos e pinturas, mas antes diretamente neles. Quando pensamos na escrita de Lobo Antunes, e em particular na narrativa de Eu Hei de Amar uma Pedra, a ideia de se escrever diretamente em uma imagem ganha uma nova dimensão, pois, para além de escrever diretamente em uma imagem, é possível afirmar que Lobo Antunes fotografa, escrevendo o que escreve, fotografando, não importando muito a ordem dos dois termos na expressão, já que o texto e imagem tornam-se inseparáveis em seu livro. O gesto de Lobo Antunes remete-nos ao que Henri Cartier-Bresson afirmou a respeito da relação entre forma e fundo na composição. Não podemos separar, e aí eu menciono aqui, cito o Bresson, não podemos separar a forma do fundo, há todo um jogo de interrelações entre os dois. Ao pensarmos nos fotocapítulos do romance antoniano, a colocação feita por Bresson parece fazer mais sentido, justamente porque a forma se revela e só se revela junto de seu fundo. A partir dessa observação é possível avançar para uma questão mais complexa. Os trechos que foram retirados das fotografias dão a entender que todo um cenário foi montado para registrar aqueles que foram fotografados. O fotógrafo do estúdio retira da cena qualquer sinal de naturalidade e acaba produzindo uma espécie de forma sem fundo, no que se refere à afirmação de Bresson. Porém, ao reconstruir o contexto em que os arranjos de produção foram feitos, ao ampliar o enquadramento da máquina e introduzir na fotografia, ainda que apenas de forma imaginária, elementos que não faziam parte do cenário, o narrador devolve naturalidade à cena e, consequentemente, devolve fundo à forma. Sobre os estúdios, Bresson diz: nunca tive um estúdio, e quando faço um retrato, não faço o meu modelo posar. Eu o observo e disparo no momento em que seu caráter desabrocha. Afinal, a fotografia tem o poder de evocar, ela não deve simplesmente documentar. Nesse sentido, podemos dizer que, em comparação ao fotógrafo do estúdio Foto Royal, do livro, o narrador é que verdadeiramente se fotografa por testemunhar e registrar o efêmero, aquilo que se perde facilmente.
3 minutos. Oi. Tá. E só se pode capturar uma única vez. Para além disso, seu gesto se faz grafia no sentido em que o verbete grafia expressa enquanto um possível sinônimo da palavra escrita. No entanto, há algo de singular no gesto fotográfico do narrador. Ao descrever a fotografia, ou melhor, ao fotografar, ele faz vacilar os planos de composição, pois de modo insólito reúne, cola, achata, por assim dizer, em uma mesma superfície todos os elementos dos variados cenários e planos que evoca. Desse modo, alcança um efeito contrário àquele produzido pelos fotógrafos ou pintores, os quais, mesmo em uma superfície plana e bidimensional, conseguem representar a tridimensionalidade e a sobreposição de planos distintos e distanciados. Na verdade, o que o narrador fotógrafo faz é lembrar ao espectador que ele não está vendo a coisa em si, mas apenas uma representação, uma encenação. E habituado à traição das imagens, o leitor acessa o texto operando um processo de tradução, isto é, aquilo que ele está acostumado a ver, tridimensionalidade, primeiro plano, segundo plano, sombra e luz, ele tenta ver também no texto de Antônio Lobo Antunes, né? Com efeito, seria possível realizar o mesmo procedimento, caso uma imagem estivesse ali, né? E aí, nesse sentido, Lobo Antunes ele está sendo paradoxalmente fiel à ilusão com a qual os espectadores compactuam a cada vez que observam uma pintura. Mas ele não deixa de operar também a sua própria ilusão, né? Enfim, ao mesmo tempo em que ele está revelando a traição, o truque feito aí pelos fotógrafos e pintores, né? As suas fotografias, as fotografias presentes no livro, que dão nome aos capítulos, né, continuam a não existir na dimensão física da página em branco. Então, em outros termos, podemos dizer que continuamos a ser enganados, pois aquilo que tenta revelar é intraduzível, como preferimos chamar aqui, um subjétivo, né? Daí eu vou pular só essa partezinha para ficar completo o porquê do título deste trabalho, né? Nesse sentido, podemos dizer que as imagens que se fazem encenar como fotografias em Eu Hei de Amar uma Pedra são intradizíveis, pois se inscrevem na carne textual, utilizando-se dessa estrutura para se deformarem. Para além do que pode ou não ser visto e traduzido, arriscamos dizer que a escrita antoniana realiza performaticamente aquilo mesmo que diz. Ou seja, ela tenta traduzir, sendo ao mesmo tempo o próprio ato de tradução e, portanto, de traição. E ao realizar essa tentativa, portanto, ela se desconstrói ao encenar-se e produzir-se ao mesmo tempo artifício e artefato. Então, eu vou parar aqui, né, enfim, o tempo já acabou, mas eu acho que eu fiz a leitura do mais importante e justifico, portanto, o título do meu trabalho, tá bom, gente? Deixa eu voltar agora, não sei nem para onde eu volto, aqui, pronto. Obrigada, Aline. Adorei seu trabalho. Tem muita coisa para conversar com você aqui. Poxa, a gente tem que trocar depois um modo, né, outro aí de se comunicar, porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho. A gente podia deixar o nosso, não sei se pode, né, deixar o nosso contato aqui no chat, não sei se é possível, pelo menos e-mail. Sim, vamos botar isso, acho ótimo. Vou botar meu e-mail. Então, vou passar aqui direto para a gente também conseguir um pouquinho mais rápido fazer essas transições para Amanda Traceira. Vai falar do Cesarini também, imagino. O título do trabalho dela é Encontrado Perdido no Meio do Mar. Oi, bom dia, gente. Eu vou compartilhar a tela com vocês também. Vou tentar fazer mais rápido aqui também, já que a gente já está no finalzinho, né? Eu queria só parabenizar, né? A Aline, a Patrícia e a Maria. Acaba que a minha apresentação vai ser... saiu da minha dissertação, né? Então, ela vai ser um recorte menorzinho. Ela está, curiosamente, bastante próxima da Maria, inclusive, deixa eu tentar mostrar aqui, na cor de fundo do slide. É uma coisa assim que realmente eu não acreditei quando eu vi que seu slide era azul, mas enfim. Então, essa comunicação vem da minha dissertação de mestrado. Eu já trabalho com a poética de Cesarini desde a graduação, na verdade. Vocês estão conseguindo ver direitinho, né, a tela? Sim. Então, tá. E aí, eu trabalho no mestrado, trabalhei essa relação entre poesia e imagem, né, que é uma coisa que eu estou trazendo para o doutorado agora. E, enfim, vou começar aqui para não tomar tanto tempo.
Eu vou ler o texto e, às vezes, voltar, tá? Só para não me perder muito. Ih, eu não consigo passar. Como é que eu passo isso aqui? Amanda, tem um negocinho que eu só descobri depois. Embaixo na sua tela deve ter umas setinhas também, do próprio Zoom, tá? Não, foi pelo mouse. Eu sempre esqueço que o Zoom me obriga a usar o mouse, mas tudo bem. Eu vou começar então. Agitado de água branca, atravessado, cavado, cruzado, desencontrado, desfeito, espelhado, esperto, estranhado, verde, em flor, de flora, grande, interior, lançado, largo, de leite, livre e vivo. Essas são algumas definições dadas pelo Mário Cesarini ao vocábulo mar. No poema Alguns Vocábulos para Compreensão, uma espécie de pequeno dicionário de termos cesarinianos, o poeta vai sugerir ainda que o leitor busque um poema de Antônio Maria Lisboa, chamado Isso, Ontem Único, na qual a mistura de letras permite ler desfeito ou refeito o embaralhamento dessas letras, que o mar, trocado as vogais de posição, torna-se amor. Serão esses os 3 grandes símbolos que eu vou utilizar aqui nessa apresentação para tentar delinear algumas... Só 10. Alguém está com o microfone vazando o som aí, galera. Alexander, por favor, feche seu microfone. Então, vão ser esses 3 símbolos, né, que eu vou utilizar aqui para tentar delinear algumas considerações acerca dessa poética do Mário Cesarini. O mar, o amor e esse encontro, né, suscitado pelo amor entre os 2 amantes, ou entre 2 pessoas, e o próprio ato de construir, de fazer, de elaborar a poesia. E para isso eu vou propor uma pequena travessia entre trechos de poemas e obras visuais. Vocês vão ver que não é nada muito elaborado, nem nada muito profundo, assim, né? A gente vai literalmente navegar um pouquinho nesse mar cesariniano, e vou tentar, com isso, né, apontar esse vínculo que vai se formar entre palavra e imagem e, sobretudo, lançar a luz sobre esse modo de produção do Cesarini, né? Essa tentativa de construir uma arte poética fragmentada e esse ensaio de uma maneira de estar no mundo, que vai ecoar, né, o que a Maria estava falando na apresentação dela mais cedo. Para entrar em contato com o navio, a Costa envia até ele um radiograma, ondas sonoras que, ao serem captadas por uma antena, são traduzidas em palavras. Mas também pode-se chamar radiograma foto tirada com auxílio de radiação do interior de um organismo. No primeiro caso, as ondas são jogadas para fora. Elas navegam até o ar e chegam a uma antena que as captura. No segundo, elas são lançadas para dentro, por entre as pequenas barreiras de massa de densidade desprezível, até alcançar o que não pode ser atravessado e é, portanto, refletido. Para a poética cesariniana, talvez mais interessasse pensar o radiograma como uma tentativa de comunicação. No entanto, são justamente a multiplicidade de sentidos e as direções opostas que as ondas vão tomar diante dessa mesma palavra que vão ser convidadas, ou que parecem ser convidadas a aparecer no poema homônimo. Aqui. Radiografia. Alegre, triste, meigo, feroz, bêbado, lúcido, no meio do mar. Claro, escuro, novo, velhíssimo, obsceno, puro, no meio do mar. Nado morto às 4, morto a nado às 5, encontrado perdido, no meio do mar, no meio do mar. Nele, o encontrado perdido no meio do mar não se define. As palavras que o constituem são opostas e apontam para caminhos distintos, ainda que na folha sejam dispostas linearmente. O amplo espaço entre os vocábulos faz com que eles pareçam boiar, à deriva, afastando-se e aproximando-se no mesmo movimento. A comunicação entrecortada faz lembrar o rádio que envia mensagens da costa, mas a localização, ao mesmo tempo exata e inexata, permite encontrar o que está perdido, como se desse a ver uma coisa que não pode ser vista, esse encontrado perdido no meio do mar. E, portanto, remete ao raio de luz que atravessa a pele. Não está também o poema, este radiograma que o Cesarini constrói entre 2 lugares? Fosse ele uma arte poética, poderíamos destacar elementos que atravessam a poética cesariniana, os paradoxos, o espaço marítimo como lugar do encontro e uma possível reflexão sobre o próprio ato de construir um poema, de encontrá-lo e de perdê-lo.
E será, de fato, um poema que essa aparente procura por algo vai ser apresentada ao leitor. Outra vez vai ser o próprio poema, coisa que vai ser encontrada e perdida, atravessada pela água, transfigurada e destituída de um corpo, ou de um suposto corpo. E ao falar com e de esse tu que aparece ao longo do poema, o Mário Cesarini vai parecer pensar o próprio ato poético. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco, conheço tão bem o teu corpo, sonhei tanto a tua figura, que é de olhos fechados que eu ando, a limitar a tua altura, e bebo a água e sorvo o ar que te atravessou a cintura, tanto, tão perto, tão real, que o meu corpo se transfigura e toca o seu elemento num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde um braço teu me procura. Se antes as palavras pareciam boiar sobre a página, agora elas se amontoam em uma espécie de bloco, em uma estrofe única e uma aparente ausência de pontuação e de pausa ou de corte. Esse poema não oferece ao leitor nenhuma espécie de respiro, ao contrário do primeiro, que é completamente aberto. É como estar submerso. Náufrago, o poeta é transformado pelo contato com o tu inapreensível. Primeiro, ele o procura, em seguida é por ele procurado. O corpo do poema e o corpo do poeta parecem, no momento da escrita, fundir-se, formando qualquer coisa entre o humano e a poesia. E esse novo corpo, também encontrado perdido no meio do mar, funciona, então, como uma espécie de ponte entre o poema e o mundo. É por ele que atravessam a água e o ar, e é em todas as ruas que esse encontro toma forma. Esse corpo-poema de Cesarini pode ser, dessa maneira, pensado como esse espaço de contato entre uma subjetividade e uma objetividade, entre o dentro e o fora. E, justamente por funcionar como essa espécie de união entre dois lugares, ele poderia ser pensado como uma espécie de janela. Ou, para melhor adequar esse poema aos termos cesarinianos, como uma praia. E a gente pode ter uma coisa parecida com essa. A praia, esse espaço em dúvida entre água e terra, é um lugar que é um não lugar também. Um lugar entre dois outros lugares, né? Essa fronteira entre estados. De um lado a água, do outro lado a cidade, e essa areia que aparece e desaparece a depender das marés e da lua e de coisas absolutamente incontroláveis. E por isso ela pode representar também dois estados, o consciente e o inconsciente, o conhecido e o desconhecido, o sonho e a vigília. Estando nela, o corpo ocupa e não ocupa um lugar no mundo. E é diante dela que, quando a gente contempla a paisagem, a gente vê a linha de água que suporta e separa e contém os dois mundos. Essa linha horizontal que une oceano e espaço, unidos e separados por esse risco definitivo, né? Esse falso ponto de interseção entre duas coisas que só se encontram no infinito. E essa linha horizontal, se colocada em outra direção, faz lembrar um espelho. No quadro representado, também vão se unir dois opostos, claro e escuro, dia e noite, céu e terra. Mas no centro a gente vai ver essa folha colada sobre a tela. É um símbolo, talvez, de uma árvore que vai se associar desde a mitologia à figura humana em busca de ascensão e conhecimento. Olhar para o espelho é também um modo de buscar respostas. Já os românticos, a poesia e a filosofia romântica, né, já pensava, já associava esse ver ao conhecer. E se a gente une todos os símbolos que eu fui enumerando até aqui, a gente pode perceber que na poética do Mário Cesarini a obra vai ser também a forma que ela assume, e vai ser um espaço através do qual é possível reconhecer-se. Nesta comunicação, a gente foi do meio do mar até a margem, até a praia, até a árvore, fazendo uma espécie de movimento de ocupação dos espaços, de inserção no mundo e na cidade. O corpo-poema de Cesarini se desloca, e assim convida o leitor a se deslocar, com os olhos correndo, como os olhos correndo as palavras na página, a gente vai da esquerda para a direita, do oceano para a costa portuguesa.
O ideal surrealista português propõe a união entre o homem e a vida. Admite como função do poeta transformar o mundo, fazê-lo tomar forma e, então, transfigurar essa forma, questionar, colocá-la em xeque. Na poética de Mário Cesarini, os muitos elementos que se comunicam, como fragmentos postos lado a lado, parecem, de fato, querer elaborar uma travessia de fronteiras, uma união possível entre opostos. E esse exercício repousa não apenas na noção de que a função do poeta é tudo aquilo que é da ordem do fazer, escrever poemas, pintar quadros, lançar manifestos ou simplesmente amar, mas também na confiança de que a obra precisa ser elaborada como um espaço para a imaginação. Só a imaginação transforma, só a imaginação transtorna. A imaginação, o livre exercício, peraí que vocês estão na frente, o livre exercício do espírito que, servindo-se de um ou mais aspectos do real, passa lenta ou rapidamente ao extremo limite deste, para produzir um objeto onde tudo, simultaneamente, tem as propriedades da verdade e do erro, da razão e da loucura, do que foi encontrado e do que foi perdido. O modo cesariniano de construir uma obra parece ser, portanto, o da proposta de um novo fazer, uma espécie de ensaio entre de um futuro e possível acordar, dessa nova forma de se colocar no mundo, né, de participar ativamente desse mundo. E é isso, gente, foi bem curtinha mesmo. Como Ótimo, parabéns pelo trabalho. Que maravilha, que bonito, foi muito bonito. Enfim, você foi costurando por dentro das palavras do Cesarini também, enfim, eu aqui não posso comentar muito, né? Sou meio suspeita. Mas vamos passar para Thaís. Thaís vai falar sobre a relação entre fotografia e poesia. O título do trabalho dela é De um traço de rosto a um verso. Vai lá, Thaís. Bom dia para todo mundo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês também. Acho que foi. Foi? Eu vou colocar... Foi. Vocês preferem que eu coloque em tela cheia? Fica melhor, né? Como você preferir, Thaís. Tá, então eu vou iniciar aqui. Apresentação. Apareceu aí para vocês? Sim, apareceu. Como a Maria apresentou, o título do meu trabalho é De um traço de rosto a um verso. Eu trabalho no mestrado com o livro Os Poucos Poderes, que é o livro que eu pesquiso, né, que é construído a partir da relação interartística entre poesia e fotografia. O livro é composto por fotografias de Jorge Guerra e por poemas do João Miguel Fernandes Jorge e de Rui Belo. Na introdução que escreve para o livro Os Poucos Poderes, João Miguel Fernandes Jorge afirma que as imagens da cidade, trazidas pelas fotografias de Jorge Guerra, o entusiasmaram não para que sobre elas escrevesse, mas para que ao lado delas dispusesse alguns poemas, ligando um verso a um traço de rosto, uma palavra a um temor de voz, um silêncio a um descer de gente pelo rio. Além disso, o poeta destaca: fotografias e poemas começaram deste modo outro sentido, o da cidade que vivo e me viu, talvez quase ao mesmo tempo das fotografias, rapazinho assustado, correndo das aulas para as zonas da ribeira, visualizando esquinas, pequenas ruas, o fumo das castanhas que não comprava. Foi para meados dos anos 50 que escrevi. É importante salientar o fato de as fotografias de autoria de Jorge Guerra, publicadas nos Poucos Poderes, terem sido registradas na cidade de Lisboa durante a segunda metade da década de 60. Portanto, Fernandes Jorge aproveita-se do que Susan Sontag descreve como um afrouxamento das amarras da fotografia causado pelo passar do tempo, uma vez que uma foto é apenas um fragmento. Ou seja, segundo a autora, a fotografia se solta à deriva num passado flexível e abstrato, aberto a qualquer tipo de leitura ou de associação a outras fotos. Para o poeta, a leitura das imagens o transporta para 20 anos antes da época em que se dá a escrita dos poemas, pois tanto a ideia do livro quanto a escrita dos versos se dão na década de 1970.
Partindo da relação proposta pelo próprio João Miguel Fernandes Jorge entre poesia e fotografia, propõe, a partir de uma breve leitura interpretativa de 3 fotografias, consecutivamente, a quarta, quinta e sexta fotografia, e dos poemas escritos a partir dessas imagens, pensar de que forma essa relação interartística, a partir da qual a obra é construída, acontece. O recorte proposto tem como objetivo destacar um grupo de imagens que possuem traços em comum, como o plano, o objeto fotográfico, o olhar. Logo, procura-se observar poema e fotografia como 2 artes que dialogam e conversam uma com a outra, podendo dessa maneira os 3 poemas escritos a partir das fotografias escolhidas apresentar imagens, ideias, silêncios, ausências, traços em comum. Leio então o primeiro poema. Perto dos dedos, só os dedos, a liberdade, que procuras nas coisas evidentes, caminho percorrido, aquele que segue, haverá mal, haverá erro, a gente pergunta a pedras e por que a olhos e em vez de pedras. A ordem terá fim, sobre a cidade, sobre o coração. Perto dos dedos, só os dedos, a liberdade, é o poema escrito por João Miguel Fernandes Jorge para acompanhar a quarta fotografia no livro. Na imagem, o leitor-espectador encontra no primeiro plano um rapaz. É ele quem chama a atenção do leitor com seu olhar atento ao fotógrafo e ao dispositivo fotográfico, um olhar que parece nos encarar, e nós olhamos de volta. Suas mãos, mais precisamente seus dedos, se encontram como que em um movimento interrompido, paralisado, detido pelo ato fotográfico, ato que talvez ele tenha realmente interrompido ao perceber a câmera apontada para ele. Talvez tenha sido exatamente esse o momento registrado por Jorge Guerra, o momento em que o jovem percebe que está sendo observado, capturado pelo objetivo. Também no primeiro plano, mais à direita, quase imperceptível, pode-se notar pelo menos parte de um tronco e uma pequena parte da cabeça de alguém. O enquadramento nessa fotografia é uma questão a ser analisada com cuidado, uma vez que a escolha do fotógrafo por incluir em seu recorte parte de uma parede ou pilastra e parte de um corpo quase sombra chama a atenção. Jorge Guerra opta por incluir algo no enquadramento que se interpõe à visão do espectador e, ao mesmo tempo, a sua própria visão, ao invés de mirar a partir de um ângulo diferente, desviando desse quase corpo e do borrão branco à margem direita da foto, para focar apenas no rapaz. O efeito bokeh, esse efeito de um fundo desfocado, não nos permite ver com clareza o segundo plano fotográfico. Porém, conseguimos identificar a imagem de carros, de parte de edificações, de pessoas aglomeradas, de um homem a olhar para o outro lado da rua, de uma escada apoiada sobre o que parece ser um poste. Tudo nos conduz à ideia de cidade. Apesar da imagem do rapaz ser a primeira coisa para a qual o olhar do espectador é guiado, o espaço aberto no meio da imagem, conduzindo para o segundo plano, é impossível de ser ignorado, já que ocupa grande parte do enquadramento. O poema sem título de Fernandes Jorge inicia-se com a imagem dos dedos. Dedos do jovem em seu movimento interrompido, dedo do fotógrafo que dispara o obturador, do poeta que segura a pena para escrever. Perto dos dedos, só os dedos. Esse primeiro período conduz o espectador para a posição das mãos do rapaz fotografado. Pode-se notar a proximidade entre os dedos da mão direita com a mão esquerda, que parecem tentar pegar algo. Essa proximidade entre dedos pode fazer referência também à proximidade do fotógrafo com relação ao objeto fotografado. Na imagem anterior, a essa destacada que trago aqui, tem-se um plano geral, enquanto nessa o fotógrafo opta pelo plano médio, trazendo uma ideia de aproximação. A liberdade aparece destacada no final do primeiro verso, e isso possibilita uma relação da ideia de liberdade aos dedos. Uma liberdade procurada pelos artistas, a liberdade que a arte deve ser e representar. Uma liberdade da escrita, e aqui, claro, me refiro também à fotografia como escrita. Para além de uma primeira leitura da liberdade, o movimento que surge no poema através do Benjamin entre o primeiro e segundo verso, formando o segundo período. A liberdade que procuras nas coisas evidências. O adjetivo evidente do latim que se vê, então aqui está presente a ideia de visão contida nessa palavra, qualifica algo visto com clareza. Como apontado anteriormente, a fotografia abarca em seu enquadramento coisas evidentes, como a imagem do jovem, outras não tão evidentes, como, por exemplo, o fundo desfocado. O verbo procuras indica um tu, que aparece pela primeira vez e única
no segundo verso. Esse sujeito oculto do verbo procurar pode remeter a esse sujeito quase ausente na fotografia, mas esse tu também pode se referir a um tu leitor. Caminho percorrido. Percorrer significa passar através de, correr por, visitar em toda a extensão, explorar, investigar, examinar. Pensando em sua primeira definição, passar através de, a partir dessa ideia de atravessamento, somos conduzidos mais uma vez a esse corpo atravessado por uma parede, ou atravessando para o outro lado, como se o movimento de saída fosse interrompido pela fotografia, mas havendo sido uma parte do caminho percorrido. Movimento quase completo. Em seguida, lê-se: aquele que segue haverá mal, haverá erro. Aqui uma reflexão feita pelo eu poético a partir da leitura da fotografia, como se questionasse ou conversasse com o leitor, também forçado a refletir sobre as questões postas pelo poeta. Questões e caminho, que até certo ponto denunciam um Portugal que sofre com a imigração de grande número de portugueses e com o Estado Novo. Ao encerrar o quarto verso com o vocabuleiro, um errar camoniano, esse caminho percorrido ecoa também esse errar ou deambular do fotógrafo pela cidade. E logo, além de Camões, ouvimos ecos de Baudelaire e Cesare. E pensando a partir do poeta, né, poeta espectador, o percorrer no sentido de percorrer com os olhos a imagem, examinando, lendo a fotografia, percorrer a cidade através da foto. A gente pergunta, uma pergunta sem resposta, um silêncio. A ausência desses olhos substituídos por pedras. As palavras olhos e pedras retomam a imagem de Medusa, a górgona grega, que quando encarada transforma o objeto de seu olhar em estátua. A Medusa, portanto, é tornada absolutamente inacessível, aquela que não é possível olhar sem ser petrificado em estátua, transformado em objeto de representação. Esse ato do corte fotográfico que petrifica, na fotografia de guerra, detém o olhar do jovem. Os olhos, enquanto as outras pessoas capturadas pelo enquadramento estão de costas para o objetivo, olhando para o lado oposto. Manaíra Ataíde, em seu texto, Os Poucos Poderes e a Imigração Portuguesa, de ontem e de hoje, ressaltará o tom denunciativo presente nesses versos e nos dois últimos. Segundo a autora, a ordem de um regime que totalitário e, por conseguinte, desumanizado, tem pedras no lugar de olhos. A ordem terá fim. O último verso é composto por esse O sétimo verso é composto por esse único período, e o ponto final, esteticamente, vem marcar esse fim. Ordem ditatorial, como aponta Manaíra Ataíde, que em um futuro incerto terá fim. Esse fim da ordem reflete-se esteticamente no poema a partir da inversão sintática de alguns elementos da pontuação. Os dois últimos versos são um exemplo disso, pois sobre a cidade, sobre o coração, acaba soando como um complemento da ideia do verso anterior. A ordem terá fim, sobre a cidade, sobre o coração. Mas destacado como o último verso do poema, marcando o que seria um único período, sobre a cidade, sobre o coração, é aquilo a respeito do que o poeta escreve, sobre o que o poema trata, e de alguma forma também a fotografia, se pensarmos que a escrita dos versos tem como ponto de partida o olhar. A cidade se faz presente, mesmo que desfocada, no centro da imagem. Coração urbano, coração humano sujeito à ordem. A quinta fotografia selecionada para compor Os Poucos Poderes é a fotografia de um menino mais jovem que o da fotografia anterior, mas que, assim como ele, encara a máquina fotográfica. O efeito bokeh do fundo embaçado repete-se nessa imagem. O plano médio curto aproxima ainda mais o espectador do objeto fotografado, e as marcas de expressão, ressaltadas pelo contraste entre o claro e o escuro, a sombra no olhar do menino, a sua postura, atenuam uma sensação melancólica transmitida pela foto. O poema, escrito a partir da quinta imagem, apresenta, assim como a fotografia, um tom mais melancólico que o anterior. Leia o poema. Eu vi uma floresta. Tão distante projeto, difícil estação nessa cidade, trazendo nos bolsos este inverno, minhas palavras são palavras de novembro. Há uma ilha no Tejo, deste terraço vê-se uma ilha no Tejo. Tudo está imóvel, destas águas, sobre aves, sobre o rio, que animais caminham hoje nos teus sonhos. Assim como a maioria dos poemas publicados nos Poucos Poderes, Eu Vi uma Floresta não apresenta título. A primeira pessoa do singular, o eu, é trazido logo no primeiro verso, será retomada pelo uso do possessivo minha, no último verso da primeira estrofe.
fazendo com que ecoe um eu leitor, espectador, eu poeta, eu fotógrafo, ou eu menino fotografado. O ato de ver essa visão tão importante em uma obra como a de que aqui tratamos, presente no adjetivo, evidente nos olhos, presente no poema anterior, aqui surge conjugado no passado. Eu vi uma floresta. Nesses versos, é como se o menino falasse. O pretérito tem como complemento a imagem da floresta. O substantivo floresta, em seu sentido figurado, pode significar grande quantidade de coisas aglomeradas ou muito juntas, confusão, labirinto. Essa ideia de aglomeração, labirinto, confusão, remetem à ideia de cidade, uma floresta possível apenas no passado. Não no presente é difícil estar só nessa cidade, trazendo nos bolsos este inverno. Minhas palavras são palavras de novembro. A solidão na cidade denuncia a imigração. O centro urbano lisboense já não apresenta o emaranhado de pessoas, mas aqueles que ficam sentem a solidão, a ausência dos que partem. O que o eu poético traz em seus bolsos é o inverno, estação relacionada à melancolia devido ao frio, aos dias mais curtos, assim como suas palavras são palavras de novembro, mês do outono em Portugal, estação também com dias mais curtos e na qual acompanhamos as quedas das folhas das árvores e da temperatura, uma preparação para o inverno que guarda nos bolsos. Tanto no inverno quanto no outono, as noites são mais longas que os dias, né? Lembrando que a metáfora da noite foi muito usada para se referir ao salazarismo. Os olhos apertados, como tentando ver ao longe esse tão distante projeto, a sombra irregular sobre o menino, que parece a luz filtrada através de folhas de árvore, as vestes de frio, seu aspecto sério e melancólico, das testas franzidas, a solidão do menino no recorte fotográfico, que não nos permite identificar direito o fundo da imagem, direcionando toda a nossa atenção para ele. Todos esses aspectos apontados são traços da fotografia que encontramos no poema através da floresta, do inverno, do outono, da solidão, da ilha. Há uma ilha no Tejo. A segunda estrofe, que nos apresenta a imagem da ilha, vem exatamente no meio, como se separada propositalmente das duas outras estrofes, para esteticamente passar a ideia de isolamento. Mais uma vez, o verbo ver é trazido no poema, mas agora no presente, desse terraço, vê-se uma ilha no Tejo. Esta ilha, representada também por esse jovem isolado na fotografia, é Portugal isolado do resto da Europa, país parado e atrasado, onde tudo está imóvel. E aqui, de novo, como no poema anterior, voltamos à ideia de imobilidade e petrificação como característicos da imagem fotográfica, o congelamento temporal. Contudo, essa imobilidade denuncia esse país parado, né, durante o Estado Novo. No último verso da segunda estrofe, lê-se, destas águas. O pronome demonstrativo dessas sugere uma proximidade de algo à pessoa que fala, destas águas do Tejo. Um disco encerra o poema de Fernando de Jorge, sob a ave, sobre o rio, que animais caminham hoje nos teus sonhos. O rio confirma e retoma o destas águas e o Tejo presentes na estrofe anterior, um lugar entre a ave e o rio. Ave rima com nave e rio com navio. Objeto que se desloca sobre o rio e encontra-se sobre as aves. E apesar de não ser uma palavra explicitamente presente nesse poema, é algo presente no imaginário português. Meio de transporte, símbolo das grandes navegações, do sonho de império português no passado, mas no presente, usado para deixar o país. O tu aparece pela primeira vez nesse poema em seu último verso. Uma pergunta que parece feita por esse menino que nos encara e questiona. O que fica do poema é reflexão, a pergunta a qual não temos a oportunidade de responder. Passando para a próxima página do livro, o leitor encontra, na página par, o poema e na ímpar a imagem, sempre fotografia e versos à vista do leitor-espectador. Os Poucos Poderes apresenta apenas 2 poemas com título, ambos de autoria de João Miguel Fernandes Jorge. Um deles é Henrique, Príncipe de Portugal. Leio o poema. Henrique, Príncipe de Portugal. O meu plano, reunir naves e naves, romper o muro sobre o mar e a água das fontes junto ao muro, quando o sol declinar, e acharão o mar guardado. Henrique, Príncipe de Portugal, é escrito a partir da 6ª fotografia. Você faz 3 minutos. Oi. Tá, obrigada. É escrito a partir da 6ª fotografia.
Nela, uma vez mais, nos deparamos com o menino de frente para a câmera. Desta vez, o efeito desfocado não vem no fundo da fotografia, pois o preto, provavelmente de vestes de pessoas, domina o enquadramento, sobreleve. Porém, ainda assim, o efeito de embaçamento está presente na imagem do homem de costas e de uma sombra na lateral esquerda, que provavelmente é outra pessoa. Obstáculos entre os quais o fotógrafo encontra uma brecha para registrar a imagem do rapaz, que é o foco da fotografia. O plano fotográfico com relação ao menino ainda é o plano médio. Sua postura ereta, suas vestes e sua cabeça levantada, como se encarasse de volta, sem medo ao objetivo, difere da postura dos rapazes das fotografias anteriores. Portanto, o poeta nomeará um menino na imagem. A partir da leitura do poema, ele não é um rapaz comum, com quem o fotógrafo esbarrou na cidade, mas sim Henrique, príncipe de Portugal. Temos, então, uma referência clara à mensagem de Fernando Pessoa, mais especificamente ao poema intitulado O Infante Dom Henrique, Cabeça do Grilo. Destaca-se a opção do poeta por príncipe e não por infante. Este poema, como o anterior, inicia-se na primeira pessoa. Ao invés de um questionamento dirigido a um tu, aqui parece que o próprio menino se sente questionado e retruca. O meu plano? Infante vem do latim e significa sem fala. Porém, nesse poema, é como se o eu poético se tratasse do menino na imagem. Os versos dão voz a ele. Um outro detalhe histórico cabe destacar aqui. Infante era um membro do segundo escalão etário da antiga mocidade portuguesa, Organização Juvenil do Estado Novo, destinada a rapazes entre 10 e 14 anos. Compreende-se, então, a escolha por um título como príncipe, ou seja, um chefe, um líder. Uma escolha que evita qualquer tipo de vínculo com o Estado Novo, pois Henrique olha para o futuro, um futuro ainda incerto, sem tempo verbal, apenas no infinitivo, reunir naves e naves, romper o muro sobre o mar, e as águas da fonte junto ao muro, quando o sol declinar. A descrição do plano vem na segunda estrofe, uma quadra, um bloco mais denso comparado às outras duas estrofes, ambas compostas por apenas um verso. A primeira, a pergunta, a última, uma conclusão, futuro. É Henrique, segundo Fernando Pessoa, aquele que com seu manto de noite e solidão tem aos pés o mar novo e as mortas eras, o único imperador que tem deveras o globo em sua mão. Esse mar novo virá com romper um muro sobre o mar. Muro é uma imagem muito usada também, fazendo referência à época da ditadura em Portugal. Como o fotógrafo abre uma brecha para capturar a imagem do menino, o romper a multidão, é preciso romper o muro sobre o mar. Ao invés da palavra noite, em seu poema, Fernando de Jorge opta por quando o sol declinar. E acharão o mar guardado. Assim como no poema Perto dos Dedos, só os dedos é a liberdade, a ordem, assim como no poema Perto dos Dedos, só os dedos é a liberdade, a ordem terá fim. Em Henrique, príncipe de Portugal, ao fim, acharão esse plural, indefinido, em um tempo futuro, indefinido, não se sabe quando exatamente acontecerá, mas é certo. Enfim, acharão um mar guardado, esse mar, por tanto tempo oculto, escondido pelo muro. Segundo Jacques Rancière, palavras descrevem o que o olho poderia ver, ou expressam o que jamais verá, esclarecem ou obscurecem propositalmente uma ideia. Formas visíveis propõem uma significação a ser compreendida ou a subtraem. As breves leituras trazidas buscaram analisar de que forma o poema dá a ver a fotografia, entendendo que, ser ambivalente, a palavra poética é plenamente o que é, ritmo, cor, significado, e ainda assim é outra coisa, imagem. Mas também procuraram destacar quais traços são realçados ou sublinhados, e como os versos leiam dialogam com as imagens, e até certo ponto, no recorte proposto, dialogam entre si. Obrigada, gente. Aqui estão as referências bibliográficas. É isso. Deixa eu interromper aqui a... Já foi aqui pra gente, já saiu. Já, ótimo. Parabéns, Thaís, que trabalho legal. Já tinha visto você falar sobre esse livro, mas muitas vezes eu acho que a gente falou mais sobre os poemas do Rui Belo, né, nesse livro. Uhum.
Gente, a gente tem minutinhos para conversar, o que é uma pena, porque eu acho que, enfim, seria bom que todo mundo falasse. Começo perguntando se alguém tem alguma pergunta, alguma intervenção, já para passar a palavra, eu já falei um bocado aqui. Eu gostaria. Nossa, anotei sobre todo mundo aqui, mas, enfim, a gente tem poucos minutos, né? Gente, eu fiquei muito feliz, assim, de ver esses trabalhos. Eu só lamento que minha apresentação foi toda estrambótica, né? No final, assim, fiquei... Fui ver quem estava no chat e depois me perdi total até sobre a minha página. Mas, assim, nossa, Maria, seu trabalho é, assim, estupendo, né? É uma tese, né? Você falou que é a sua tese. Tá na sua tese. É uma parte da tese. Porque tem que ser tese mesmo, um negócio gigante, assim. Mas sabe o que é? Na verdade, é uma curiosidade, tá? Assim, o Cesarini é um poeta que eu passei por ele, assim, muito brevemente. Eu não sou uma leitora de Cesarini, mas sou muito fascinada com ele. Vou te dizer por quê. Você falou muito dessa recusa que ele tem à civilização moderna, né? Com essa coisa do antitrabalho, da vadiagem, da vagabundagem, achei interessante. E eu fiquei pensando, quando eu li o Cesarini pela primeira vez, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que parece que ele também faz uma crítica interna da poesia moderna, né? Parece que ele está assim meio que eu não vou dizer destruir, né? Porque é muito pejorativo, mas é como se ele tivesse, de uma certa forma, ele meio que coloca contra a parede certos preceitos da própria modernidade em poesia, sabe? Assim, parece que ele também não, ele quer, enfim, fazer uma recusa a isso também, a esses projetos da poesia moderna, né? Eu acho que foi mais isso. Então, com base nisso, eu fiquei pensando naquela história que você falou do Baudelaire, que você foi lendo, você foi falando, eu fui lembrando disso, da questão da boêmia, né? Que o Walter Benjamin fala tanto em relação ao Baudelaire, que essa coisa dele ficar sempre nos cafés, nas pastelarias, né? O Cesarini. Qual que é a diferença assim que você vê básica nisso, né? Dessa errância surrealista e essa boêmia moderna que talvez a gente possa ver no Baudelaire, por exemplo. Vocês viram que aí o Manuel de Freitas também, que eu estudo, está muito nessa questão da boêmia, né? Imagino que alguém aí já tenha lido também. Mas é mais essa questão do que você falou, que tem uma questão ali que é do surrealismo mesmo, né? Sim. Tá bom? Não sei se eu falei muita coisa, Sim, né? não, obrigada, Patrícia, pela pergunta. Eu acho que o Cesarini, ele é complicado nessa relação dele com os poetas modernos, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele lê demais e cita todos o tempo inteiro, né? O Cesare Verde está sempre lá, o Fernando Pessoa também, principalmente, ele desfaz essas poéticas, né? Assim, porque a partir do momento em que ele traz para dentro, ele traz recortando, né? E transformando algumas posições. Mas, assim, eu acho que a relação dele com Baudelaire ou com Cesário Verde mesmo, não sei se eu apontaria grandes diferenças. A questão dele é que, enfim, ele se associa, de certa forma, a essa posição do poeta, que é um poeta marginalizado. Marginal. Exatamente, né? Que diante dessa sociedade burguesa, né, a atitude do poeta só pode ser uma atitude de marginalidade. E nisso é muito interessante porque difere bastante da relação, por exemplo, com os neorrealistas, que vão tentar justamente fazer um embate, né, nessa sociedade, um embate político. Né? O que o Cesarini vai fazer é dizer, bem, eu não vou nem entrar em combate com essas pessoas, eu vou simplesmente seguir por um caminho marginal, né? Uhum. E essa marginalidade é alguma coisa que eu tentei mostrar e que eu faço isso na tese, que ela é mostrada poeticamente. Por exemplo, tem enfim, dentro dos poemas, né, tem um livro que chama Discurso sobre a Reabilitação do Real Cotidiano, que, enfim, é um livro dividido em 20 poemas, 20 mais um, tem poema podendo servir de pós-fácil, em que justamente vai aparecer essa figura desse poeta que deambula, né, e que cata para dentro do poema fragmentos de uma realidade totalmente abjeta, né? Mas para além da produção poética, né, para além dessa figura do poeta que aparece nesses poemas, existe também uma atitude que é assumida cotidianamente, né, alguma coisa que é uma declaração de princípio que passa a essa figura do poeta. E nesse sentido, talvez difira muito da leitura que se fez do Fernando Pessoa, por exemplo, né? Que, enfim, da leitura que se fez, não do que de fato o Pessoa teria feito, enfim, do que depois a gente pode reavaliar essa postura do Pessoa, mas de que o poeta não está ausente
da sua poesia, né? Não é um poema sem corpo. É isso que a Amanda trouxe também, né? Que é um corpo poema, um corpo poeta, né? Enfim, que provoca um deslocamento também para que a gente olhe para essa atitude, né? Para que a gente olhe para essa experiência, para essa vivência. Enfim, não sei se respondi. Não, foi ótimo. Eu fiquei pensando um monte de coisas, mas enfim, não temos tempo, né, gente? Sim, Gustavo já Obrigada, apareceu Maria. aqui. Ai, ai. Tchau, gente. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada. Parabéns a todas. Tchau, Parabéns. gente. Obrigada, foi tudo ótimo.